Oi, pessoal! Como eu já tinha mencionado, né, nos vídeos anteriores, que estaria trazendo pessoas aqui que representam o nome Estrondolô, né? Na verdade não é o nome, sim História Estrondolô, história de força, de luta, enfim, vocês já sabem, os que já assistiram os vídeos anteriores, claro. Mas eu volto aqui a repetir porque tem pessoas novas que podem estar assistindo pela primeira vez. Então, para quem não me conhece, meu nome é Bela. O meu canal é um lugar assim onde eu quero trazer novas experiências, histórias de vida, não só a minha, como de pessoas que eu conheço e pessoas que eu possa vir a conhecer, né? E que tenha alguma história assim que motive, que traga força, que hoje eu acho que assim a gente está vivendo um momento que isso tem uma necessidade. Porque às vezes as pessoas acham que o problema dela é o maior de todos. E quando você se depara com alguém falando de algum determinado problema que ela viveu, faz com que você entenda que você não está só, que você não é a única pessoa a ter problema e que talvez o seu não é nada em vista do outro. Então isso eu acho que nos traz força, ajuda com que a gente não desista. E aí hoje eu tenho aqui a Silvana Borges, uma amiga que tem uma história de vida muito bacana, que no meu ponto de vista vale a pena vocês ouvirem, porque eu acho sim que é estrondolô. É algo forte sim, de determinação, e aí ela vai poder contar para vocês aqui com mais detalhes, tá bom? E é isso. Seja bem-vinda, Sil. É um prazer. Tudo bem? Tudo. Nossa, eu estou muito feliz por estar aqui, sendo entrevistada por você. Uma amiga, uma jovem amiga. E assim, uma entrevista muito importante, né? O foco dessa entrevista é muito importante e muito novo também, né? Pois eu acho que vai mostrar para muitas pessoas que talvez estejam começando, que estejam aí na sua adolescência, que estejam passando por situações até complicadas, né? E que achem que é o fim de tudo, né? Que não vai conseguir nada, não vou alcançar nada desse jeito, porque não consigam. E é legal, assim, essas pessoas virem que lá na frente tem pessoas que passaram por situações ou igual ou piores, né? Do que a delas, sei lá, e com certeza conseguiram. Mas tudo requer força de vontade, né, foco, né, para não se perder aí no meio, saber que vai ser difícil, mas que a gente consegue, né? A gente não sabe quantos anos demoram, né, para conseguir, Sim, mas sim. a gente consegue. Talvez a gente não consiga 100% do que é o sonho de todo mundo, aquele ideal, né, que todo mundo quer, mas a gente consiga o que está determinado para nós, que nós não sabemos qual é, o que está determinado para você. Às vezes o que você acha que está determinado para você não está. Está determinado para o outro, que você olha e fala, poxa, eu queria ser igual àquela pessoa. Mas aquilo é para aquela pessoa, para você talvez seja melhor ainda ou não. Né? Então você tem que investir em você. Acreditar, investir, se respeitar e seguir seu caminho. Né? E não desistir nunca, porque eu tenho um apelido aí, que eu sou teimosa, persistente, principalmente quando eu acredito. Quando eu acredito, pode vir várias pedras no meu caminho, eu chuto todas, até que quebre meu dedinho, depois ele arruma e eu continuo. E é isso, você acreditar e seguir em frente, independente do que você encontra. E com o seu jeito, né, Bela? Porque assim, às vezes, que nem você é determinada, durona, chuta o balde, mete as caras. Tudo bem. Que vem na tratorzão, né? Que vier na frente. Você vai compressor. É isso aí, rolo compressor. Que vier, você amassa e faz em cima. Eu já sou diferente, entendeu? Hoje, como que eu vou te falar? Depois dos meus 30 anos, eu sei bem a divisão. Eu fui uma coisa antes dos 30 e uma pessoa depois dos 30. Certo. Então, antes dos meus 30 anos, eu curti muito. Eu aproveitei bem. Curti mesmo, gente. Acampei, bebi, zoei, tudo
tudo de bom, não fiz nada errado, tá? Sim. Mas curti sim. Viveu a vida. Dancei, fui pra baile, nunca fui namoradeira, nunca fui, quem me conhece sabe. Eu sou da zoeira, eu sou da bagunça, eu sou de gritar na rua, correr, zoar com as pessoas, apelidar, dar risada, chorar de rir, fazer xixi na rua, de rir, entendeu? Subir na árvore, me dando macaco, as coisas assim, sabe? Sim, sempre faz fui parte. assim, eu sou da zoeira. Quem me conhece sabe que eu sou da zoeira. Entendeu? É brasileira, mas não é bagunçada. Mas eu tinha determinado Sim. que aos 30 anos eu queria ser mãe. Uhum, então, quando legal. foi chegando essa idade, eu não tinha nem namorado, meu. Como que eu queria ser mãe? Pensa numa pessoa que perdeu a virgindade aos 26 anos. Gente, 26, eu achei que eu com 21 tava arrasando. Não, isso não era 26. importante pra mim. Gente, Isso estamos não sabendo era em primeira importante. mão, viu? Mas 26, isso não é. Sil. Ou 24, nem lembro, foi depois dos 20. Cara. Gente, na faculdade, na minha sala, eu era a única negra e virgem. Sensacional! A única coisa ruim era ser virgem, porque ser preta era maravilhoso. Mas virgem era sacanagem. Virgem era sacanagem. Uhum, No dia que eu perdi minha virgindade, escreveram na lousa. A Silvana não é mais virgem. Quando eu entrei na sala, aplaudiram, cantaram parabéns, até professor. Fui contar pra uma amiga, pronto. Acho que ela escreveu minha testa. Já colocaram na lousa? Assim. Gente, mas foi assim, muito legal. Tudo bem, escolheu com quem era, tal, Você acabou. escolheu, você se deu esse direito. Foi só isso e acabou também. Depois não virou nada, não. Era só o escolhido e acabou. Tudo pra mim foi tudo muito demorado, porque eu era muito criançona, vamos dizer. Infantilzona, entendeu? Mas eu tinha focos na minha vida, entendeu? Tudo eu sabia que era com muita dificuldade. E por eu saber que era com muita dificuldade, eu sabia que eu tinha que investir no que estava sendo oferecido para mim. Porém, como que eu vou te dizer? Eu estudei em colégio público, em escola pública, né? Uhum. Como eu estou dizendo, eu sempre fui da bagunça. Uhum. Né? E minha mãe, auxiliar de enfermagem, né, não tinha estudado, estudou, fez o auxiliar de enfermagem na São José, começou a trabalhar como auxiliar de enfermagem. Meu pai bancário, e eu tenho minha irmã mais velha, Eliana. Então, assim, a gente sempre caminhou mais ou menos juntos no estudo, porque enquanto eu estava fazendo o cursinho, por exemplo, ela já estava entrando na faculdade, né, e minha mãe não ganhava bem como auxiliar de enfermagem na época. Na época não podia ser casado para ser auxiliar de enfermagem quando ela começou. Então minha mãe teve que mentir que era casada, que tinha filhos para trabalhar na Clínica Infantil de Ipiranga, aqui na Avenida Nazaré. Depois que descobriram, ela não usava aliança e tal. Então foi meio complicado. Nem podia mostrar os filhos e tal, né? Porque tinha essa complicação. Mas ganhava um pouco. Então, para a gente começar a estudar e ter o estudo, né? Como minha mãe queria, ela sabia como foi difícil para ela alcançar, porque ela começou a estudar muito tarde. Então, para nós, para mim e para minha irmã, ela quis dar um estudo, uma formação, porque ela sempre falou o seguinte: se eu morrer, eu quero que as minhas filhas tenham um estudo e que saibam se virar. Uhum. Então, desde os 11 anos, desde os 10, 11 anos, a gente limpava a casa, lavava roupa, cozinhava, porque minha mãe trabalhava à noite e de dia, e eu e minha irmã que ficava em casa brincando, etc. Mas a gente fazia comida, lavava roupa. Cumprir as obrigações da casa. Sim, né? Mas a gente mesmo estava se virando com tudo, né? E como se ganhava pouco, meu pai e minha mãe, então tudo em casa era muito controlado, então a gente sabia a dificuldade que era. Eu acabei, então, entrando na Faculdade de Enfermagem de São José, que era uma das faculdades mais caras de enfermagem, que antes dela tinha a USP. Como a Silvana, que acabou desmaiando na FUVEST, na segunda fase da FUVEST, que eu passei na primeira fase da FUVEST, e na segunda fase da FUVEST eu desmaiei na prova de Química, Matemática e História. E aí eu zerei, então eu não pude fazer USP. E aí eu reprovei naquele ano, e aí eu entrei na São José e acabei fazendo na São José mesmo. A São José tinha 50 vagas, eu peguei segunda lista, fui a número 55. Então, eu peguei até uma classificação razoável, né? Perto da quantidade de pessoas que prestou vestibular ali. Mas era uma faculdade cara, apesar de ser aqui na Avenida Nazaré, perto de casa, mas era uma faculdade cara. Mas minha mãe se dedicou e eu estudei uma faculdade integral, eu não podia trabalhar. Entrava na faculdade às 8 da manhã, mais ou menos, 7h30, e saía só às 5 da tarde.
depois começamos a ir para o hospital, né? Então, bem complicado mesmo. E por ser caro, tudo muito caro, e a faculdade, naquela época, os negros a gente não via muito, fiz cursinho, né? Fiz etapa, não tinha negros, tinha um ou outro. No Objetivo, eu fiz também, porque eu fiz 3 anos de cursinho. Na minha sala também devia ter uns 2 negros só, eu e mais algum. Mas na faculdade só tinha uma. Pelo menos na minha sala só tinha uma. Nós fomos a última turma da enfermagem de São José, na Santa Casa de São Paulo. E fomos a primeira, porque a São Camilo comprou a São José, então nós somos a primeira turma de enfermagem em São Camilo. Então eu sou formada pela primeira turma de enfermagem da São Camilo, mas o meu diploma é São José, porque eu prestei vestibular São José, foi uma exigência da turma. E então não tinha negro, eu era a única negra. Negros vieram depois, porque até então a São Camilo era forte em nutrição. Mas foi com muito sacrifício, então assim, tudo era muito caro, a mensalidade era cara, os livros eram caros, para ficar o dia inteiro na faculdade era caro. E aí, para ajudar, né, meus pais, eu comecei para fazer xerox, para comprar livro. Tinha um livro chamado Brunner, que era caríssimo. E como que a gente ia estudar, tinha que ter aqueles livros, né? Aí eu comecei a querer ajudar minha mãe, eu comecei a fazer croquete. Eu chegava do hospital a gente saía do hospital de 1h da tarde, daí a gente vinha aqui para Ipiranga, da Santa Cecília vinha para Ipiranga, estudava, saía às 5 horas, ia para casa, pegava um frango, um peito de frango, que era barato, e desfiava, fazia o croquete de frango, deixava pronto, no dia seguinte eu ia para o hospital, voltava, na hora do almoço, fritava os croquetes, comia rapidinho, descia, vendia os croquetes na esquina da faculdade para conseguir ter o dinheiro para fazer uma xerox, comprar livro. Isso foi um bom tempo que eu fiz. Fora isso, eu comecei a fazer, eu já sabia fazer minha unha e todo mundo achava que a minha unha estava bem feita. E aí eu comecei a fazer unha para fora. Então eu comecei a ir na casa das pessoas, fazia unha, pé e mão, na residência das pessoas. E minha mãe falava, você está perdendo tempo e não está estudando. Eu falava, não, mas eu preciso ter dinheiro, porque eu preciso, né, porque está pesado. Custear, né? Aí minha mãe já começou a não ter mais condições, meu pai se aposentou tal, e não conseguia emprego, eu já tinha idade, a aposentadoria ganhei muito pouca. Minha mãe também ganhava pouco, tinha ainda a da minha irmã, as coisas da minha irmã ainda, que a minha irmã ainda não era casada. E aí a minha mãe falou assim, olha, você está perdendo o foco, mas eu falei, mas eu preciso de ajudar, porque agora nem o dinheiro para a mensalidade da escola, porque tudo isso eu acabei ficando com DP e etc, porque o estudo era pesado. E com isso a minha mãe começou a dever para a faculdade, a gente não começou a ter condições de pagar tudo, até que chegou num momento que a gente viu que não dava mais, a gente fez o atestado, foi lá na escola, preencher o atestado de pobreza. Não foi aprovado, não sei porquê, mas não foi aprovado. E aí eu ia para a faculdade, então, porque não tinha mais condições de seguir, não tinha mesmo. Aí o Juper, que era o secretário da escola, ele me chamou minha mãe, ele falou que queria conversar comigo. Aí ele conversou comigo, o que estava acontecendo, eu expliquei a situação, falei o que eu estava fazendo, ele falou, olha, então daqui para frente você não vai pagar mais nada, nada. Mas eu não estou te dando uma bolsa, eu apenas estou adiando esse pagamento. Quando você se formar, depois de 6 meses você se formar, você vem aqui e você vai pagar essa faculdade. Sem juros, nada, mas você vai pagar. Tudo bem para você? Eu fiz tudo bem, porque faltava 1 ano e pouco para eu me formar. Aí eu fiquei meio assim, ele falou, eu quero que esse pacto é meu com você, não é com a sua mãe. Porque você já está numa faculdade, não é sua mãe que decide para você, é você que decide. Aí eu falei que tudo bem, então o que eu ia fazer. Aí eu tinha DP, comecei a estudar e etc, fazer um monte de coisa, eu já estava estudando, mas... Nessa época, quantos anos você tinha? 25, acho que 25, 24 a 25 anos na faculdade. Eu já estava terminando a faculdade. E aí eu fiz a faculdade mais tranquila, porque daí eu não precisava mais fazer coisas para conseguir dinheiro, porque a faculdade, depois eu ia pagar tudo.
sabe? Aí ficou Aí você pôde focar mais nos estudos. Eu pude focar mais e sentir minha mãe um pouco mais aliviada, porque assim, ela estava tirando de dentro de casa, porque já não tinha, o salário dela de auxiliar era muito pouco, a aposentadoria do meu pai era quase nada. Meu pai começou a trabalhar no Jockey Club de bilheteiro, lá no Jockey Club, nas corridas de domingo, de quinta, que tem também. E já mais uma pessoa de idade. Depois o Jockey Club mandou embora, aí ele começou a trabalhar numa agência de turismo, na Avenida Angélica, se eu não me engano. Mas também não ganhava muito, entendeu? Então assim, não dava para sustentar uma FMU e uma São Camilo, entendeu? Porque a minha irmã era uma FMU e eu era uma São Camilo, então estava bem difícil. Aí depois a minha irmã se formou, tudo bem, mas ainda tinha a minha, que era uma faculdade cara. Porque enfermagem é um curso caro, entendeu? Tem os livros, você tem o uniforme, é uma faculdade integral. Hoje não é integral, mas há 30 anos atrás era integral, entendeu? Então eu entrava no hospital às 7h30 da manhã, às 7 horas da manhã, que eu entrava e saía ao meio-dia, e às 1h30 a gente começava aqui no Ipiranga a prática, e até 5h30, e de sábado a gente tinha aula das 8 da manhã até às 11h30 ou 15 para meio-dia. Todo dia. Então, assim, você só tinha tarde e domingo para fazer alguma coisa que ainda tinha estudo. Então, era bem complicado, né? E eu não tinha outra formação, então não dava para eu trabalhar. Então, eu tinha amigas na faculdade que já eram auxiliar e faziam faculdade, então dava plantão. Mas também não aguentava, dormia o tempo todo no curso, porque puxar um hospital à noite para depois você ter uma faculdade integral. E não é por nada, mas faculdade, naquela época era faculdade, entendeu? Era uma coisa bem puxada, não tinha computador. Era tudo manual. Era tudo manual, entendeu? Então era copiar as coisas, era retroprojetor, você tinha que assistir aula com retroprojetor. Era tudo diferente do que é hoje. Sim. Então realmente é. Então assim, o que me marcou na faculdade é a minha profissão, além de eu amar muito a enfermagem, eu fiz porque amo a enfermagem, meu exemplo foi minha mãe, né? Então ver minha mãe passar aquele uniforme todo dia branquinho, tal, ter aquele cuidado, com o sapatinho em ordem, ela teve sempre bonita. Vendo a profissão, me levou para o hospital algumas vezes para dar plantão com ela à noite, porque não tinha com quem ficar. Às vezes meu pai ficava com a minha irmã e minha mãe levava então para ficar as duas. E aquilo que, sabe, eu fui me familiarizando com a situação ali, né? Fui pegando gosto da profissão. E acabei fazendo, mas a gente sabe que não é uma faculdade tranquila, assim, né? Exige muito mesmo, né? De conhecimento e segurança e tudo. E como eu sempre fui uma pessoa brincalhona e meia molecona, essa profissão fez com que eu amadurecesse muito, sabe? E visse, como que eu vou falar? O outro lado das pessoas, entendeu? Porque eu comecei a tratar de pessoas com outras realidades de vida, sabe? Principalmente na Santa Casa. Ali vem gente de todos os lugares e tem as doenças, a situação de estar doente leva a gente a pensar na vida da gente, sabe? Então eu aprendi muito a se colocar no lugar do outro. Muitos. Os pacientes me ensinaram muito. Aí me ensinam até hoje. Hoje eu aprendo com alunos, mas a profissão assim fez com que eu valorizasse tudo, sabe? Tudo que eu não dava valor, talvez, que eu achasse que era fácil, eu vi ou que eu achasse que era difícil, eu comecei a ver que era muito mais difícil do que eu achava. Por isso que eu pensava que o meu problema era grande, mas eu comecei a ver que tem problemas muito piores. Muito piores, entendeu? Se eu achava que quando lá na minha casa a comida era pouca, era um pouquinho de arroz, um pouquinho de feijão, que a gente não tinha. Então, o que tinha que não ter. Tinha, mas nunca faltou. Nunca faltou, mas tinha pouco. Sim. Então, assim, eu, minha irmã, meu pai e minha mãe. Então, se o meu pai comprasse um bife, ele ia comprar um bife grande, a minha mãe ia dividir no meio. Então, a gente estava acostumado a comer uns bifinhos assim desse tamanho. Minha mãe fez um molho, a gente comia cortando um pouquinho e comendo e pronto. Para ir até o final do arroz e feijão. Mas a gente não foi acostumado a repetir. Sim. A gente foi acostumado a repetir só se todo mundo já tivesse comido. Sim. E não pensar no outro. Então, quando eu ia nos lugares e via as pessoas comendo, assim, eu falava, não, mas será que vai dar para todo mundo? Era a minha preocupação. Nossa, será que vai dar para todo mundo? Né? Não fui acostumada a pegar o maior para você. Não, pega o que você acha que você vai comer, porque se sobrar no seu prato vai ficar chato, né? Você não sabe se foi difícil para a pessoa comprar. Então, você sempre vai pensando nisso, que hoje a gente vê que parece que isso não tem muito valor, né? As pessoas, às vezes, pensam em si e não pensam no próximo, né? Sei lá. Então, isso me fez aprender bastante coisa mesmo.
e ver como o ser humano é carente, como as pessoas, na situação doença, né? A situação doença leva você a ser o que você é, entendeu? Você não tem como fingir. Então é muito legal a enfermagem, porque como eu fico próximo da pessoa, o médico ele dá o diagnóstico, tudo, mas quem fica mesmo é a enfermagem, não adianta. Então você tem que gostar do ser humano, você tem que aprender a olhar o ser humano, como eu sempre falo, eu aprendi isso com um professor, quando a gente olha aqui, a gente vê, o que você vê aqui? 2, mas não tem 2. Nunca veja só 2, porque não tem 2 aqui. Isso aqui você vê, mas aqui para trás tem muita coisa, tem milhões de coisas. Então é isso que eu aprendi, a olhar para uma pessoa, não ver só a pessoa. Só aquela pessoa. Não, ela não é só aquilo que ela me mostra, ela tem muito mais coisa por trás. E é isso que você tem que aprender a pegar nas pessoas. E é isso que faz a gente aprender a viver, entendeu? E a aceitar a sua vida, e a agradecer a tudo que você tem, porque hoje eu só agradeço, porque eu já vi muita coisa, entendeu? Então hoje eu agradeço. Agradeço tudo, 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 tudo. Até as minhas dificuldades eu agradeço. Eu vou atrás, mas tem momentos que eu dou uma recuada, que eu necessito, parece que é sabe? Parece que é para me energizar. Eu preciso estar sozinha para ligar minha tomadinha assim e ficar tomando energia. Daí eu fico, tal. Tem momentos tudo que eu no quero, seu tempo. Tudo no meu tempo. E aí você se formou com 26 anos, foi isso? 26 anos. 26 anos. E quando você resolveu casar, ter filhos, enfim? Menina, você sabe que eu não lembro se eu me formei com 26 ou com 24 anos? Eu nem lembro, filho. Acho que foi com 24 anos que eu me formei. 24 anos, Tá, aí você se formou e continuou vivendo, curtindo a vida. Sim. E com 30 anos que você resolveu que você queria ser mãe, foi isso? Eu sempre falei que com 30 anos eu queria ser mãe. Mas voltando aqui para as pessoas entenderem, quantos anos você tem hoje, querida? 57. 57, tá? Tem história. E não vai dar para contar tudo num único vídeo. 57. Fui mãe aos 42. Você foi mãe aos 41? 41. Tu se perdeu com 20, aliás, tu se achou com 26, foi mãe com 40, tu me superou em tudo, hein, amiga? Eu achei que eu tava arrasando com 21, mãe com 33. É porque pra mim tudo foi difícil. Então, quando eu decidi ser mãe, eu estava namorando. Assim, eu estava namorando, meio que não namorando. Estava namorando, já estava namorando. Mas assim, até antes, um pouco antes, eu não estava namorando assim. Mas você seguiu dessa forma porque você queria se estruturar? O porquê dessa demora de você, tudo bem, se formou entre 24 e 26 anos, perfeito, aí você foi trabalhar, porque eu falo assim, porque para as pessoas entenderem o seguinte, o que eu vejo muito é o erro, dentro do meu ponto de vista, que as pessoas cometem, é fazendo tudo isso ao inverso, entendeu? Então a primeira coisa que a pessoa faz, mal curtiu a vida, mal conheceu, mal saiu da casca do ovo, já faz filho, né? Muitos não conseguem nem ver a chance, a oportunidade de buscar algo melhor, entendeu? E aí já se perde ali, né? E então, assim, eu queria saber o que você pensava nesse tempo, que te fez, você se formou, você estudou, mesmo sendo gandaieira, vivendo a vida, e o que te trouxe você achar que deveria ser mãe só com 42 anos, entendeu? Não, é que foi assim, eu me formei, aí eu fui trabalhar, assim, com tudo que eu era, assim, uma das piores alunas da sala, porque assim, tipo, eu sempre falei, tudo que eu paguei naquela faculdade eu tinha o direito de fazer tudo, então eu peguei DP, eu peguei tudo que a faculdade oferecia, eu tava lá. É DP? Não sei o quê, então eu também quero, é de graça. Tá no pacote? Tá no pacote que eu tô pagando. Tá no pacote então, eu tô dentro. Né? É aula extra, tal, aula de domingo, tô lá também. Não tem problema. Né? Não tem problema nenhum. Então assim... Mas a trancos e barrancos, tu foi até o fim. Fui até o fim. E eu tinha esse pacto que depois de 6 meses de formada eu tinha que acertar a faculdade, né? Uhum. Eu fiz isso, esse pacto, e tudo bem. Eu sou a senhora honestinha e... Sim, tu cumpriu com a palavra. Minha palavra. Então eu me formei, fiz na Santa Casa, fiz o processo admissional. O peso da Isabel. E fui mesmo não sendo uma das melhores alunas, eu fui uma das primeiras a ser admitida na Santa Casa. Passei por 4 processos seletivos. E
fui admitida. Então, depois de formada, depois de 30 dias eu já estava trabalhando. Que bênção. E eu tenho pessoas que eu conheço que nunca conseguiram emprego. Nunca conseguiram ser enfermeira. Estudaram, desistiram até. Sim. Entendeu? Mas eu, graças a Deus. E depois de 6 meses que eu estava trabalhando na Santa Casa, eu fui convidada pela São Camilo para dar aula. Meu, que incrível. Mas eu paguei a minha dívida da Dando faculdade aula depois de 1 mês de formada. Meu primeiro, eu me formei em julho. Em agosto, foi o meu, eu fiz o processo seletivo, entrei na Santa Casa. Meu primeiro salário foi em setembro. Por isso que eu me aposentei em setembro. Então foi meu primeiro desconto, meus 30 anos se fez em setembro. Então, eu recebi meu salário de setembro e em outubro eu fui acertar na faculdade. Eu tenho isso tudo anotado. Quando eu cheguei para acertar, o Gilberto falou, eu falei depois de 6 meses. Eu falei, mas eu coloquei na minha cabeça que o meu primeiro salário seria para devolver para quem me ajudou, porque senão não teria esse meu salário. Sim. Então eu estou dando meu pagamento. Ele fez as contas, paguei, ainda sobrou um dinheirinho. Paguei tudo que eu devia para a faculdade, não fiquei devendo nada depois de 1 mês. Que bênção. Foi uma bênção mesmo. Enquanto eu tava Mas no nem estágio, por isso você não esmoreceu, não enfraqueceu em nenhum momento. Não, isso é uma situação que na época, como eu te falei, eu sempre fui muito assustadinha. Sempre me sentindo desse abaixo. Tamanho. Mas sempre me sentindo abaixo. Tem vergonha de falar isso? Não. Desse tamanho. Mas eu não me sentia desse tamanho. Eu me sentia pequenininha. Eu acho que as outras pessoas eram grandes e eu estava sempre escondida, porque eu não queria aparecer. Porque eu pensava que eu não aparecendo, ninguém ia me perguntar nada, eu não ia ter que provar nada, ia ficar escondida. Por quê? Porque eu querendo ou não, me sentia inferiorizada. Porque aquelas pessoas que estavam ali, financeiramente, o financeiro estava mexendo comigo, porque muita coisa eu não podia fazer. Então, muitas pessoas tinham mais conhecimento porque tiveram condições até de estudar um pouco mais, fazer um curso diferenciado, alguma coisa assim, que eu não. Entendeu? Eu me sentia pobrinha, querendo ou não, eu era pobrinha, eu já tinha sido a pobrinha da faculdade. Entendeu? Eu tenho uma amiga que ela comeu pão com ovo, e se ela ver eu falando, ela vai saber, não vou citar o nome dela, mas ela comeu pão com ovo e carne moída a faculdade inteira. Para poder estar ali. Menina, hoje ela é trilhardária. Mas então, ela valeu a pena. Não, mas sim, foi com uma conquista dela, com o marido, mas eu vou dizer pra você que ela veio da origem pobre. E que a avó dela fazia o pão com ovo com carne moída todo dia. A gente falava, meu, para de comer, você tá virando galinha já. Não troco, só que tirava as casquinhas. Então assim, eu lembro do sacrifício de cada um dentro daquela faculdade para comer. E a determinação. Sim, a outra comia tomate. Até o dia que ela começou a ficar muito amarela por causa do caroteno, do tomate e da cenoura, ela ficou proibida de comer, mas era o que ela tinha na casa dela para comer. E como ela era oriental, então ela já tinha também a coloração amarela. Mas entendeu? Era todo mundo assim, poucas pessoas tinham condições ricas, assim, vamos dizer, né? Mas, que nem, eu vinha na faculdade às vezes com uma bandejinha de medicamento, o professor passava por um monte de gente, ele parava eu. Por que ele só parava eu? Eu pensava, por que ele só para eu? Por que essa professora só para eu? Aí, pá! Que medicação é essa? Pra que serve? Testando o seu conhecimento, né? Vamos ver até qual é o nome da paciente? Qual é o diagnóstico da paciente? Quais são os sintomas? O que você precisa ver? O que não sei o quê? Qual medicamento que você vai dar? Pra que ele serve? Onde que ele ataca? Meu, então assim, toda vez que eu vi uma pessoa, eu tremia. Porque eu pensava, ela vai me perguntar coisa que eu não sei. E as outras ficavam rindo, falavam, nossa, só para a Silvana, só para a Silvia, só para a Neguinha. Mas será que não era porque você era tão alta e por mais que você ficasse se escondendo, mas se não hoje tinha eu como? fizer isso, um aluno vai virar na escola e vai falar, ela me persegue. Ela não faz isso com ninguém. Mas estamos vivendo um outro momento, então, né? Mas você entendeu? Eu não fiz isso. Eu poderia ter feito. Poderia ter feito. Mas talvez tu não seria apoiada como hoje as pessoas são. Ia falar, é um outro momento. Porque ninguém falava disso, não existia isso, entendeu? Eu só senti assim, ela faz isso. Hoje todo mundo tá com o celular na mão, tá filmando, ela tá tem todo que fazer, mundo vendo tudo só em que qualquer lugar. depois eu entendi. Porque se ela não fizesse isso, ela não me forçava a estudar. Eu ia pensar que era tudo, entendeu? Então Deus escreve certo por a sorte. Você precisa desse tranco para você estudar, para você saber o que você precisa saber para ser uma enfermeira. Você entendeu? Então, o que para você naquela época era um mal, se tornou um Sim, eu grande fui a bem. primeira com emprego.
Ponto. De tanto que eu tinha que estudar, de tanta coisa que eu precisava. E de tanto que eles te perseguiam. Agora eu vou saber para que serve o Brasil, agora eu sei para que serve isso aqui. Vem perguntar agora, agora não vem perguntar, né? Só porque eu sabia as respostas. Você entendeu? Era aquele negócio assim. Agora não veio, né? Ou outra, mas eu já estava preparada. Já cuidou dessa paciente? Já sabia para que serve isso aqui? Para tal? Para que serve para tal? Já estava na ponta da língua. Eu estava na ponta da língua. Resumindo, um mal que veio pro bem. Que é o que eu falo. Às vezes a gente se sente perseguida, mas a gente não está sendo. O que muitas pessoas acabam desistindo, entendeu? Porque não consegue fazer esse entendimento. Sim, como eu te falei, minha profissão acabou fazendo eu enxergar, eu achava outra coisa. E a minha profissão e as pessoas que me cercaram fizeram eu entender que nem tudo é ruim. Nem tudo que estão fazendo para você é uma coisa ruim. Tem pessoas que investem em você, mas existem, para cada pessoa, o investimento é feito de uma forma. E para mim teve que ser daquele jeito. Tinha que ser daquele jeito, porque eu era assustadinha, medrosa. Se a pessoa pensasse ruim, eu falei, a bandeja de acordo. Eu tinha que ser desse jeito, porque se não fosse desse jeito, eu não teria sido a professora. Não seria a professora. Depois de 6 meses, até hoje eu dou aula, entendeu? Sim. E esse meu medo foi embora. Eu encarei, eu falei, nossa gente, realmente, eu nunca esqueço do que essa professora falou. E é mesmo, se a gente não enfrenta, a gente não consegue. Né? Como que você vai enfrentar um público? Como que eu vou enfrentar uma família com uma pessoa doente? Como que eu vou dar uma medicação sem medo de que aquilo que eu estou dando está errado? Eu tenho que ter certeza que aquela medicação que eu estou dando está certa, na via certa, diluído certo. Tem que ter tudo certezas, não pode ter dúvida de nada. E aqui, assim, agora, porque senão vai se estender muito, não sei quanto tempo que nós estamos aqui, e tem história, né? Aí eu te convido uma outra vez para a gente continuar, mas a mensagem que você deixa aqui para os jovens, eu acho que, não só os jovens, eu acho que as pessoas mais maduras também, não vou dizer velho, que velho é roupa, é trapo, mas as pessoas mais maduras hoje se sentem muito inseguras, né? Até porque estamos vivendo um momento muito instável, né? De todas as formas. E você, com toda a sua experiência de vida, o que você deixa aqui para essas pessoas mais jovens, até as mais maduras, que tem medo do novo, que tem medo de começar. O medo, porque o medo existe de várias formas, né? Eu vou fazer um vídeo aqui em um outro momento falando um pouco do meu medo também, porque quem me conhece fala, a leoa, a bela e a fera. Não, todo mundo tem o medo, né? E qual é a mensagem que você deixa aqui? O que eu falo para todos é que a gente, primeiro que você tenha um autoconhecimento, né? Se conheça, porque se você te conhecer, porque nós mesmos somos muito cheios de detalhes, vamos dizer. Então, é como se uma pessoa representasse 10, 20 pessoas. Então, se você respeitar cada pedacinho seu, você vai encontrar aí fora muitas pessoas que fazem parte desse seu pedacinho. Medo, todos nós temos, insegurança também, dificuldades também. Mas tudo isso foi feito para que a gente ultrapasse, que a gente se sinta capaz. Todos nós temos inteligência, não tenha medo, não se diminua. Não pense que você não é capaz, todo mundo é capaz, mas cada um no seu tempo, né? Cada um no seu tempo. Sim. Mas não perca as oportunidades. É no momento certo, porque se ela passar e você não pegar, e você achar que vai pegar por trás, não pega mais. Porque já foi. Então, a gente tem que aprender a enxergar o momento, a hora que esse momento chegou para você, que essa oportunidade chegou para você, não perca. E independente pela cor da sua pele, pela sua origem, pela sua classe social. Eu sempre falo que a oportunidade é uma pessoa, então te muda muito a cada segundo. Eu cheguei aqui na sua casa hoje de um jeito e com certeza vou sair de outro. Sim. Eu cheguei aqui na sua casa nunca tendo dado uma entrevista. Sim. Hoje já estou indo embora tendo dado. Quer dizer, eu entrei e estou saindo outra. Sim. Entendeu? Você vê? Então você vê como, quando eu ia imaginar ontem que hoje eu ia estar assim, você vê como as coisas são sim, previsíveis. Imprevisíveis. A gente não sabe o que está reservado. Eu não sei o que está reservado para mim amanhã. Sim.
Você entendeu? Então é isso. São as A oportunidades. oportunidade, a gente não pode deixar Essa passar. foi uma oportunidade que eu não posso deixar passar. Sim. Porque eu não sei se amanhã eu vou estar aqui e eu perdi a oportunidade. Porque Inclusive, fala, como você está no Instagram, lá ela compartilha as aulas dela, quem tiver interessado. Qual é a aula, as aulas que você aplica? não, eu dou aula para o Colégio Fênix, né? Aqui no Sacomã, no Ipiranga, para o auxiliar técnico de enfermagem. Sim. Então, assim, eu dou minha aula online, e assim, não é assim bem que eu compartilho. Os alunos, eles assistem às aulas e às vezes eles postam alguma coisa, mas... Quem tiver interessado? Quem tiver interessado Não, a acompanhar. participar, né? A frequentar suas aulas, quem tiver interesse. É que assim, no curso, as aulas como é de um curso funciona? fechado. Ah, É tá. da escola, né? Então eu tô na plataforma, os alunos postam só. Eu não Mas dou lá no seu aula Instagram tem o endereço da escola, algo assim? Porque parece que não, né, filha? É uma soma, né? Então, às vezes, as pessoas que assistam o seu vídeo se tornam interessadas, elas não sabem qual é o nome da escola, enfim. E aí, isso tem lá em algum lugar no seu Instagram? Que tem, mas eu posso atualizar. Atualizar. Eu posso colocar mais atualizado, mas tem da Escola Fênix, assim, do Colégio Fênix, que é onde eu tô no momento. Mas tem também. Sim. Ah, então tá bom. Mas aí eu Silvana digo, Moraes ó, Borges. Silvana Moraes, arroba, né? Silvana Moraes Borges. Então, mas assim, olha, Silvana, adorei. Você vê, somos amigas. Eu nem imaginava algumas coisas que ela falou aqui. Achei sensacional. Só pra falar, eu demorei tanto porque eu não podia ter filho, lembra? Que eu fiquei 8 meses acamada. Eu demorei tá. 10 anos, fiz proveta, não deu certo. Então, dos 30 até os 40 foi a tentativa pra engravidar. A engravidar. Quando eu desisti, aos 37 eu desisti, mas aí eu engravidei sem então, querer. olha, vou convidar, anos. já fica aí um convite, tá? Pra você retornar, porque aí fiquei curiosa. E quantas pessoas também passam por esse processo? Mas tudo tem o seu momento, não era meu momento aos 30 anos. Então eu você fiz vai muita voltar aqui coisa. pra contar isso, porque eu quero Com saber. 30 anos eu abri uma escola de enfermagem. Então tu vai voltar Eu pra fui contar. mãe gata. de uma escola. Não, eu quero saber, porque queremos saber, né, gente? Vocês aí que estão atrás, vocês também querem saber, né? Não? Mentira, que é assim. É mentira, tudo falso, fofoqueiros. Então é isso, gente. Obrigada, espero que vocês tenham gostado. Vai, agora eu quero saber dessa outra história, outra vez, num outro momento. E é isso, gente. E até o próximo vídeo. E com uma outra história, ou até com uma continuação da história da Silvana, né? E um beijo, até o próximo. Até a próxima.